noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, pessoal. Bruno. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite. Adriano, será que consegue liberar a câmera? Olá, boa Opa, noite, casa, boa noite, pessoal. liberada a câmera. Boa noite, pessoal. A Thalita vai apresentar todo mundo, vai começar apresentando a mim, não? Se apresentando, como vai preferir. Bom, hoje aqui a gente está presente, né, para falar sobre a impressora resina e resina para modelo 3D. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos os nossos convidados, do Maurício, que é o meu companheiro aqui. E hoje a gente tem a presença do Adriano, né, que é responsável pelas resinas na Aditec, e também com o Bruno, que é gerente de tecnologia. Agradecer a presença deles aí. Hoje vai ser um bate-papo com eles. Obrigada, viu, gente, pela presença. E antes deles se apresentar, eu gostaria de compartilhar. Eu tive a oportunidade de estar tanto com o Bruno como com o Adriano um bom tempo lá no AAO em Chicago. A gente teve um congresso em Chicago e a gente conversou muito sobre resina, impressoras, tal. Foi muito interessante o bate-papo. E eu realmente gostaria de compartilhar esse bate-papo que eu tive com eles, com vocês aqui. Então, uma oportunidade da gente, né, contar um pouquinho, né, desse mundo de impressoras, né, de impressão 3D e o que a gente tem hoje, né? Então, é uma oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Adriano e Bruno, são profissionais aí, eles vão se apresentar daqui a pouco, vocês vão ver quando eles conhecem esse mercado, quão gabaritados eles estão para falar o que eles vão falar hoje conosco. E agradeço também o pessoal entrando aqui, né? Vamos, aos pouquinhos, vão chegando mais gente, mas eu agradeço todo mundo que está presente aqui nos assistindo. E só uma questão aqui, Maurício, ó, a gente está, o Equador está aqui, ó, o Dr. Jorge está dando saludos lá do Equador, tão importante hoje. Opa, muito bom, que legal. Tem gente aí, é fácil. Agora, torço para que o Dr. Jorge entenda nosso português aqui, né? Vamos falar devagar. Então, muito obrigado para todos. Antes, né, começando agora, eu gostaria de compartilhar Não, vamos se apresentar. Antes de eu compartilhar a minha experiência, eu queria que vocês se apresentassem. Adriano e Bruno, por favor. Tá bom, boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Maurício, da Thalita, pela oportunidade de aqui estar, né? A Aditec é um parceiro da AstroScience. A AstroScience, ela faz parte do grupo Aditec e nós temos um respeito muito grande pelo trabalho que é desenvolvido, né? Então, é um prazer para nós estarmos fazendo parte dessa família, desse universo. Meu nome é Adriano, eu sou CEO da AstroScience, e a AstroScience é o braço da Aditec hoje que faz o desenvolvimento de resinas. No caso, nós falamos de fotopolímeros, né, que são as resinas para impressão 3D. Falando um pouquinho da gente, a AstroScience começou lá atrás, na realidade, com o desenvolvimento de máquinas. Então, nós temos no nosso histórico a primeira patente, o primeiro registro, né, de uma patente no Brasil de impressora DLP é nosso. Tanto que em 2019, a AstroScience ela fabricou uma impressora customizada para a Fiocruz. Na época da pandemia, com aquela falta de cotton, né, do material para fabricação de suaves, nós entregamos uma impressora customizada que eles utilizaram para fazer a impressão de suaves. Lembrando que o suave é aquele instrumento para poder fazer a coleta de material para fazer o teste diagnóstico da COVID. E naquele momento, assim, durante aquele processo, nós descobrimos que o grande gargalo realmente da impressão 3D são os materiais. Então, a AstroScience ela focou, né, no know-how de desenvolvimento de fotopolímeros, de tecnologia de fotopolímeros, voltados para, no caso, a odontologia, que é hoje o nosso core business, né? Então, hoje nós temos resinas para modelo, resinas para ortodontia, para fabricação de modelos para termoformagem. Temos resinas biocompatíveis para fabricação de guias cirúrgicas. Estamos lançando algumas resinas também para fabricação de splints, que são placas miorrelaxantes. E daqui a pouco vamos lançar resinas também para fabricação de elementos de provisório, elementos fixos, né? E assim, todo o portfólio
né, de materiais para a odontologia de uma maneira geral. É isso. Legal. Apresentou a Art Science de forma geral, mas conta de você, da onde que você veio? Você fez... como que você foi parar em resina, né? Onde que veio parar a resina Cara, na sua vida e da onde que veio sua formação, né? Acho que é legal as pessoas terem essa visão também. então, Casa, é muito louco. Na realidade, a minha formação é química. Eu venho do Instituto de Química da USP. Eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo de Química Supramolecular e Nanotecnologia do professor Henrique Thoma, né? Então, lá, a nossa especialidade era síntese de macromoléculas. A gente chegou a publicar, inclusive, alguns artigos fora do Brasil. Na época, a gente desenvolvia medicamentos para fototerapia dinâmica, que é uma tecnologia de você tratar o câncer com moléculas específicas ativadas por laser. Bom, trabalhei alguns anos em cima disso. Ao sair do meio acadêmico, essa pesquisa é muito complexa, é difícil no Brasil você desenvolver essa tecnologia, né? E aí a gente foi para a indústria privada. Quando você está no setor privado, você coloca mais os pés no chão. E aí, entendendo as demandas, né, das novas tecnologias, naquele momento a gente percebeu que realmente a impressão 3D já tinha nascido, né, porque ela nasceu na década de 80, a gente estava esse período, era mais ou menos nos anos 2000, ela já estava engatinhando, vamos dizer assim. E a gente percebeu que era possível usar aqueles conceitos, né, de fabricação de dispositivos médicos para a impressão 3D. Aí começamos inicialmente com a tecnologia do hardware da impressora, e depois chegamos na tecnologia das moléculas, propriamente ditas, né, que são os fotopolímeros. Legal, legal. E o Bruno, conta pra gente aí da sua história. Como que você foi parar aí nesse mundo resinoso? Boa noite, pessoal. Queria também agradecer primeiro aí o convite de vocês para a gente conversando um pouco aqui. Então, eu vim parar no mundo da impressão a partir do Adriano mesmo. Eu sou engenheiro eletrônico e eu fui contatado por eles para ser sócio da Astor Science em 2016 e com o intuito da gente estar desenvolvendo uma impressora. Então, meu objetivo inicial era realmente desenvolver o hardware, eletrônica e a parte de software de uma impressora 3D. E com isso a gente acaba tendo que conhecer bem o processo para desenvolver o equipamento. Então a gente foi cada vez entrando mais a fundo de como funciona a impressão, como cada resina se comporta, como cada equipamento se comporta e toda a complexidade que envolve ao processo de impressão. E aí com o tempo a gente foi se aperfeiçoando nisso e quando a gente iniciou os desenvolvimentos de resinas, a gente também começou a trazer o que a gente tinha de conhecimento lá no desenvolvimento do equipamento para a fabricação de resinas, porque aí a gente percebeu que no mercado o maior problema que você tem quando você leva uma resina para o mercado não é nem a resina em si, é muitas vezes como o cliente usa a resina, justamente por ter essa dificuldade, às vezes, de entender esse processo de calibração, de configuração da impressora, os parâmetros que envolvem ela e tudo mais. Então, isso tudo casou bem com a parte de resinas no processo. A gente também teve, como o Adriano comentou, a fabricação da impressora. Eu tive à frente da fabricação da impressora que foi para a Fiocruz, fizemos todo o desenvolvimento dela, e também a parte de testes, de calibração e validação toda do equipamento. Então, mais ou menos foi assim que eu vim parar aí no mundo de impressão 3D. Que legal, muito interessante. Só para contar para vocês, eu muitos anos aí trabalhando nessa área de alinhadores, eu fui fazer um levantamento, quanto custava para imprimir um modelo, né, um modelo de trabalho, vamos chamar assim, né, para eu fazer alinhador, estampar alinhador em cima dele. Eu fiz esse levantamento em 2005, estamos falando há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, né, 17 anos 17. atrás. E no Brasil tinha 2 lugares que podiam imprimir. Um era em Campinas e outro Brasília. 2 laboratórios que imprimiam. E cada modelo custava R$400, né? Então a gente fazia o cálculo era fácil, né? A gente não tem a média de tratamento 20 alinhadores marco superior, 20 inferior, vezes 400, só de impressão de modelo, um tratamento ortodôntico era R$20 mil, né?
algo Nossa Senhora. totalmente inviável. E assim, né, eu vejo vocês aí quebrando a cabeça, criando impressora e tudo mais. Hoje em dia a gente consegue comprar, vai no Mercado Livre ali, a gente compra uma impressora, né, sei lá, R$ 3.000, R$ 3.500, você compra uma impressora 3D, né? Tem de É. filamento, tem de resina, tem de tudo, né? Hoje você faz tudo. Mas R$ 3.000 você compra uma impressora. E parece muito fácil, né? Parece você compra a impressora e vou começar a fazer alinhador no meu Amanhã. consultório. Eu vou começar a fazer protótipo no meu consultório. E o que eu vejo, né? Muitos colegas, conversando com colegas, é frustração, né? É um período muito longo de aprendizado, é um período muito longo de acerto, erro e acerto, né? E eu não sei, eu queria um pouquinho da visão de vocês, né? Hoje, que tipo de impressoras temos no mercado? O que é? Desde a impressora de filamento, que é um conceito totalmente diferente desse que a gente está falando de impressão 3D, né? Uma impressora de filamento é um procedimento mais simples, mais, botar entre aspas aqui, mais grosseiro, né? Mas para a área odontológica, geralmente a gente trabalhando essas resinas, impressões de resinas, e modelos 3D e tudo mais. Então, contar um pouquinho para o que vocês entendem de opção que a gente tem hoje em dia no mercado. Pode ser que amanhã a gente tenha, né, o mercado é tão rápido que amanhã a gente tem impressoras diferentes, conceitos diferentes, mas Sim. por enquanto o que a gente tem? Dentro dessa precificação que você até colocou, uma coisa que eu acho que aconteceu, né, que talvez influenciou nisso, é que a popularização do preço da impressora criou-se a impressão de que fazer o processo de impressão 3D é simples. Quando a impressora caiu de 30, 40 mil reais, as mais básicas, para 3 mil reais, agora está popular a impressora, eu posso colocar uma na minha casa, conecto no meu computador e eu começo a imprimir agora. Daqui a 10 minutos está tudo certo. E aí chega a impressora, um manualzinho de calibração, de nivelamento, um teflon para trocar um tanque, uma película para ser colocado um filme em cima da impressora, e aí a pessoa às vezes nunca teve contato com o equipamento, olha aquilo e fala, o que eu faço com isso aqui agora? Aí vai colocar uma impressora, não, vou só colocar um modelo para imprimir. Mas aí na hora que você vai lá e faz o escaneamento e pega o modelo, o escaneado e joga no software, o software nem reconhece aquele modelo. E aí, mas o que está acontecendo? Aí eu consigo fazer o software reconhecer o modelo, na hora que eu vou tentar gerar, o modelo sai todo cheio de problema, porque aí você tem problemas de malha, problemas de correção de arquivo, aí você tem que ajustar calibração da impressora, calibração da resina e tudo mais. Então, essa série de processos nunca foi falado para o cliente, para o consumidor final, que ele tem que fazer isso para ter o equipamento funcional. Não é só comprar a impressora. Então, acho que a popularização do valor trouxe uma falsa ideia de que o processo também é simplificado. E aí entra no que você falou. Você começa a ter um pouco de frustração na hora de aplicar aquilo e na hora de usar o meu equipamento, porque eu não consigo o resultado que eu queria. E muito menos, às vezes, eu consigo, mas não com a facilidade que eu queria chegar naquele resultado. Então, isso eu acho que influenciou muito aí em alguns pontos que a gente observa hoje relacionados à impressão 3D. Eu vou comentar um pouco sobre as tecnologias, o Adriano até pode comentar depois, mas basicamente a gente tem a FDM surgiu, foi popularizada antes das SLAs, porque era um equipamento de custo mais baixo, e o filamento também é muito mais acessível. Então, por muitos robistas, o pessoal começou a comprar impressora, começou a fazer peça bonequinho, modelo impresso, e ela se popularizou muito rápido pelo custo, mas é uma máquina de uma resolução menor, você não consegue tanta qualidade quanto se consegue na SLA, porém o custo de impressão dela é muito menor, apesar de a complexidade dos modelos do software em si ser maior até do que a da SLA, em alguns aspectos. Mas o custo dela chama muita atenção. Então, por isso que acaba sendo... Até hoje, a gente sabe, por exemplo, na área de odontologia, tem gente utilizando para impressão de modelos, por exemplo, modelo de estudo, só para documentação ortodôntica. Então,
tem uma perda de definição, mas o suficiente para valer para o processo que está se apresentando ali. E depois a gente veio pode falar? Seu áudio está mudo. Desculpa. Só complementando, tem um artigo na American Journal, inclusive, com colaboração daqui do Brasil, colaboração não feita aqui no Brasil, comparando as impressões, qualidade de impressão, modelo, se o modelo suficientemente é suficiente para fazer um modelo de trabalho, para confeccionar alinhador, e ali no trabalho mostra que sim, é possível fazer com impressora de filamento, mas a gente sabe que no dia a dia, em série, quem trabalha em volume, o quanto de ajuste, quanto de trabalho isso daí seria necessário. Então, e produtividade também, né? Sim. Numericamente, eu te dou um exemplo de um cliente que eu conheço, impressão de 8 modelos, 25 horas de impressão. Numa impressora SLA, essa mesma impressão de 8 modelos, ela vai sair em 2 horas e meia por aí. Então... Já que você falou, vou te interromper aí de fazer um comentário. Lá no Congresso Americano me chamou a atenção, acho que até comentei com o Adriano. Tinha uma impressora, não sei nem que país era, acho que era da Ásia, daquele lado ali, mas era impressão de um modelo em 5 minutos. Um modelo não, uma bandeja, né? Na horizontal ali em 5 minutos a impressão. Né? Só para a gente começar a imaginar, né, onde a gente vai parar, né? Daqui a pouco, hoje em dia, 1 hora e meia, mas o pessoal já está prometendo 5 minutos, né? Sim. Daí eu conversei com outro colega, falou, não, eu já vi impressora, nunca consegui 5 minutos, consegui 10. Mesmo assim, começa a ficar bem interessante essa velocidade de impressão, as coisas vão mudando, né? Esse exemplo que eu te dei, a gente está falando de modelo de trabalho em pé, que é o caso mais demorado, mas se a gente for passar para modelos de alinhadores, hoje a gente faz em média de 15, 20 minutos. A gente tem resinas aí que a gente está testando de desenvolvimento nosso, que a gente está chegando a 15 minutos de impressão numa bandeja de 8 alinhadores. Então, é muito rápido. Se você for pensar, até 15 minutos não dá tempo de você fazer nada. Mal você pode sair da sala e voltar aqui, que ela já terminou. E um ponto, Ocasa, que vale a pena colocar, que assim, mesmo esses tempos que você está comentando, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, ou que o Bruno posicionou, a gente lembrar o seguinte, que essas impressoras, elas ainda são lentas. Por quê? Porque o maior gargalo na impressão não é a formação da camada em si, mas é o entre uma camada e outra. Que normalmente a gente usa um termo que é chamado lift. Por que lift? Porque a cama de impressão entre uma camada e outra, ela precisa levantar para que a resina fique homogênea novamente e depois assentar para imprimir a próxima camada. Ou seja, o maior tempo que leva na impressão não é para a formação da camada em si, mas a homogeneização do material entre uma e outra. E hoje já existem impressoras, inclusive já há um pouco tempo, que elas ainda não estão tão popularizadas, que são as chamadas impressões contínuas, que a Carbon nos Estados Unidos ela inventou. O que é a impressão contínua? Você não tem mais o lift, porque eles fazem um teflon que é chamado semipermeável, então você consegue fazer o quê? Subir um pouco a cama e ela sempre vai permanecer ou ter uma camada de resina embaixo homogeneizada. Com isso, você elimina o lift. Você eliminando o lift, o que você tem? Simplesmente a formação da camada. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, uma impressora com hoje a gente já tem aqui na empresa resinas de 2 segundos, 1 segundo, até 1 segundo, né? A gente já tem resina hoje que imprime uma camada de 100 micros em 1 segundo. Então, se você elimina esse entre camadas, você consegue imprimir aí um modelo muito rápido. Então, por exemplo, esse tempo de 5 minutos, inclusive, ele sobra, se a gente for pensar. Então, nós ainda estamos presos na tecnologia da impressão. Lembrando que, assim, essa Carbon, que imprime continuamente, como a gente diz, a Envisiontech também tem essa impressora, ela ainda tem um custo muito alto. Por quê? Porque esse teflon que permite ou que elimina o lift, ele é um teflon especial, semipermeável. Mas, provavelmente, em pouco tempo, isso vai se baratear. E aí vai se difundir esse uso dessa impressão. Então, a gente vai ganhar um tempo muito grande de impressões, de tempo de impressão, né? Só para complementar esse raciocínio. Legal. E interessante saber. Eu pensei que a velocidade estava 100%,
dependia da máquina, do hardware, né, do equipamento, mas tem a resina também, tem a ver com essa velocidade, né? Interessante Sim, essa questão. Como eu Na entendo. verdade, a velocidade ela está relacionada à resina, em parte ao equipamento em si, a máquina, e em parte também a como foi desenvolvido e pensado o Teflon, porque ele também interfere no quão rápido você pode causar o descolamento entre uma camada e outra. Tem teflons melhores que você pode forçar um descolamento mais rápido, ele não vai agredir a peça e não vai forçar uma laminação do modelo, e aí você ganha velocidade no motor, você pode aumentar a velocidade de impressão. Tem estruturas que facilitam o descolamento do teflon da superfície do vidro, e isso também permite velocidades de movimentação mais rápida. E tem o teflons mais baratos que não permitem isso. Então, se você tentar aumentar a velocidade num teflon mais barato assim, você vai começar a ter a peça laminada. Ela vai sair com um modelo rasgado, meio assim, de certa forma. Porque a força de descolamento entre o teflon e a camada impressa é muito grande. Então, você não pode forçar a fazer esse movimento tão rápido. Você precisa diminuir a velocidade para que isso aí flua de uma forma mais clara. Então, a velocidade final de impressão depende de todos esses parâmetros para que você consiga chegar numa impressão aí o mais rápido possível, vamos pensar assim. Interessante. Agora né, o grupo, geralmente, o que assiste esse webinar, né, a maioria deles é ortodontista, trabalha com alinhador, alguns têm, outros não têm a experiência, né, com in-house, né, de fabricar os próprios alinhadores, mas vamos supor, né, eu quero comprar uma impressora, e eu quero comprar uma impressora para fazer os modelos de trabalho no consultório, né? Tem impressoras mais baratas, impressoras mais caras. Qual que é a minha decisão? Ela vai produção, é manutenção? O que eu tenho que considerar a hora que eu vou pensar em botar uma impressora no meu consultório para fazer modelo de trabalho? então, Casa, são vários fatores que determinam isso. A gente costuma dizer o seguinte: uma pergunta é: você vai gastar o quanto você quiser gastar? Por exemplo, como você mencionou no início, tem impressoras hoje que a gente consegue comprar aqui por R$ 3.000. Eu digo que o preço ainda está até abaixo. Hoje, com R$ 2.500, você consegue comprar as de entrada. E vou te dizer, até impressora muito boa, né? Que são as que usam o que nós chamamos de LCD monocromático com resolução 4K. Né? Então, com R$ 2.000, R$ 2.500 você consegue comprar e você consegue fazer, inclusive, muita coisa com ela. Agora, se você quiser gastar 130 mil euros, meio milhão, R$ 1 milhão numa Produce, por exemplo, você pode também. Então, a primeira pergunta é quanto você quer gastar para isso? Agora, um ponto importante, assim, não é porque é mais cara que é melhor, né? Então, você pode gastar hoje R$ 100.000, ou você pode gastar R$ 2.500, e às vezes, com R$ 2.500, você vai sair mais satisfeito do que se você gastar R$ 100.000. Porque existem muitas diferenças entre as impressoras. Evidentemente que uma das coisas que é importante salientar é o que nós chamamos de plug and play, ou seja, a facilidade de trabalho da impressora. Então, algumas são mais fáceis de calibrar do que outras, né? Agora, acho que um ponto importante que deve ser considerado é a curva de aprendizado. Então, até para que a pessoa tenha conhecimento da tecnologia, do processo, às vezes não vale a pena você gastar muito dinheiro, mesmo que você tenha essa condição, numa impressora muito cara. Para quê? Para que você aprenda a utilizar a tecnologia, conheça a tecnologia, e depois dessa curva de aprendizado, você vai ter uma condição melhor de fazer uma aplicação melhor, de repente, se for o caso, para uma impressora mais cara. O que a gente tem percebido, vou te dar um exemplo, né? Você citou o AO, né, o AEO que nós tivemos lá em Chicago. Eu tive em Nova York semana passada e eu fui visitar o CITOR. CITOR é um centro de tecnologia avançado lá de Hoboken, né? Aliás, é o maior centro de pesquisa em ortodontia lá de New Jersey. E eu fui conhecer as impressoras deles, só para você ter uma ideia. Eles têm lá, acho que era 4 ou 5 impressoras de entrada dessa que lá nos Estados Unidos custa $220. E eles tinham também, olha, essa impressora que aqui nós compramos por R$ 2.500, lá eles compram por $220, né? E olha que interessante, eles tinham, não vou citar a marca, mas eles tinham uma impressora lá que eles tinham pago $20.000 e a impressora estava parada.
E aí, para a impressora voltar a funcionar, e a impressora é muito top de linha, fantástica, né? Aplicada para ortodontia. Eles estavam imprimindo modelos para fazer termoformagem de alinhadores. E aí, olha o que aconteceu. Para poder voltar essa impressora a funcionar, que ela estava com alguns problemas, a assistência técnica, né, custou $600. Aí eles fizeram todo o trabalho, né, consertaram a impressora voltou a funcionar. Quando o departamento financeiro foi comparar os valores, perguntou assim para eles, espera um pouquinho, por que vocês gastaram $600 para consertar aquela impressora? Nós compramos 3 impressoras aqui por $220. Não era só comprar mais 3 impressoras? E no final das contas, era. Resultado da história, eles não vão mais consertar essa outra mais cara e vão simplesmente utilizar o dinheiro para comprar as mais baratas. Olha que interessante. Outro ponto, nesse mesmo laboratório, quando eles foram me apresentar lá o parque gráfico, como eles chamam, eles tinham uma Carbon, que é uma impressora de $200 mil, é uma impressora de $1 milhão aqui. Detalhe, é uma Ferrari, só que estava parada. E aí eu perguntei para eles, mas espera um pouquinho, por que vocês não usam? Vocês têm uma Carbon, uma Ferrari aqui, né? Por que vocês não utilizam isso para imprimir? Aí eles foram colocar, problema da resina, porque a Carbon usa as resinas específicas deles. Ou seja, é uma impressora muito cara, mas muito fechada também em termos de resina. Já a impressora baratinha de $200 aceita qualquer tipo de resina. Então era mais fácil para eles, porque ela fazia o serviço, entregava o resultado a um custo bem mais baixo. Então, olha que interessante. Nem sempre o valor mais alto é o mais adequado para o processo, ou para a pessoa, ou para o profissional. Bem, interessante. Agora, te dar uma comparativo, assim, o que você perguntou, o que você precisa avaliar para você definir se você vai gastar o caro ou se você vai gastar o barato para iniciar na impressão ou para continuar, na verdade, não só iniciar, né? Tem, primeiro ponto que eu acredito que seja o mais importante é como você pretende atender o seu mercado. Qual é a sua área de atuação, como você vai atender o seu mercado. Por que eu falo isso? Vamos supor que seu objetivo agora é começar a fabricação de modelos, você vai fazer modelo de estudo, modelo de trabalho, e você vai fazer no seu laboratório ali, e a sua média ali são 5, 10 casos por dia. Você vai chegar, tem a previsão de chegar talvez até 100, 150 modelos por dia. Você consegue tranquilamente, sozinho, tranquilamente não. Se você chegar a 100, 150 modelos por dia, você vai precisar talvez de um pouquinho mais de horas, ou talvez uma pessoa para ajudar e tudo mais, mas você vai conseguir isso com impressoras na faixa aí de 8 a 10 mil reais, que são impressoras pouco acima das de entrada. Você consegue sozinho manter ela no seu laboratório e gerar essa produtividade. Agora, imagine o seguinte cenário, você começou a aumentar a sua produção. Seu objetivo não é atender um volume baixo, seu objetivo é atender um volume muito, muito alto. Você quer chegar a 2 mil modelos por exemplo, de alinhadores por dia. Para você fazer 2 mil modelos de alinhadores por dia, em média, uma impressora dessas mais baratas, vamos dizer assim, a maior área de impressão que a gente tem atualmente nessa faixa de impressora é 19 por 12 centímetros. Isso a gente está falando de imprimir 8 alinhadores por impressão. Então, impressão de 30 minutos a 50 minutos, dependendo. Ou seja, resumindo, por dia a gente tem uma produtividade dessas impressoras aí de 150, 180 modelos por impressora. Então, a gente está falando que para eu chegar em 1.800 eu preciso de 10. Detalhe, a cada 30, 40 minutos eu saio uma impressão. Se eu colocar uma pessoa para operar 10 máquinas, ela não dá conta de operar, ela não opera 3. Não nesse ritmo. A cada 30 minutos, o seu processo é imprimir, remover as peças da impressão, recolocar a resina, lavar as peças, pós-curar as peças, recolocar preparar os novos modelos, colocar os novos modelos para imprimir. Isso tudo você teria que fazer em 30 minutos antes da próxima impressora também terminar o ciclo dela. Se 10 impressoras terminam seu ciclo ao mesmo tempo, você não consegue pôr elas para rodar novamente. A sua produtividade começa a cair por falta de pessoal. E aí você, para tocar 10 impressoras, vai ter que ter 4 funcionários, 5 funcionários. Então, o seu custo começa a ser agregado a outros aspectos, a outros parâmetros aí. Aonde estão as diferenças? Você tem impressoras mais caras, aí impressoras, como o Adriano falou, na faixa de 200, 300 mil, 500 mil reais, que elas vão te dar uma condição de trabalho diferente. São impressoras que vão imprimir 50 modelos por hora,
50 modelos a cada 40 minutos, uma impressora. Num ciclo de trabalho automatizado. Então, que elas mesmas, às vezes, já removem os modelos, elas mesmas já têm uma estrutura de pós-trabalho mais otimizada. Então, quando você pensa assim, eu quero trabalhar num volume muito alto, eu preciso pensar que a minha produção também tem que estar num volume alto. Se eu se eu pensar num volume alto, mas eu quiser escalonar de forma pequena, eu vou começar a ter um trabalho aqui muito grande e acrescentar uma mão de obra muito grande para conseguir acompanhar o trabalho que eu estou querendo entregar. Isso vai chegar a um ponto que ele vai começar a ficar inviável. Fora que, se eu tenho 20 impressoras, 10 impressoras trabalhando, é manutenção de 10 impressoras. A estrutura mecânica, o hardware dessas impressoras mais baratas, ele é compatível com o preço. Então, com o tempo, você vai ter Teflon para tocar e com maior frequência, você vai precisar trocar LCD, você vai precisar trocar filme de proteção do LCD, como uma LCD, que são, geralmente, essas mais baratas são LCDs. Então, assim, tudo isso aí entra no seu trabalho, aí você pode até chegar no ponto que, assim, bom, o custo de trocar e parar uma dessa, eu compro uma nova. Realmente, você compra uma nova, mas você imagina se a cada 3, 4 meses você tiver que comprar uma impressora nova, e você vai começar a ter um estoque de impressora descartada no seu trabalho, que também vai ficando inviável. Então, isso pesa muito também na hora de você decidir qual impressora você compra, se eu pago mais caro ou se eu pago mais barato. O que você quer fazer? Legal. Uma coisa, só para contar aqui, no consultório eu comecei eu escaneava o paciente, às vezes eu precisava de uma contenção pontual, uma contenção provisória até a próxima fase, ou o paciente tirava o aparelho e precisava de uma contenção. Eu começava, eu enviava para o laboratório aqui próximo do consultório e mandava de volta o modelo. Então tinha um processo de ir e voltar, demorava 24 horas, era 48, depois a gente acertou 24 horas estava o modelo aqui. Só que eu comecei a fazer as contas e eu comecei a ver, poxa, eu estou mandando uma quantidade grande, né? Então, acho que vale a pena correr atrás e botar uma impressora aqui no consultório. Trabalho aqui com um colega nosso, dentista, o Marcelo Serra. Marcelo, pesquisa impressora, arranja impressora. Ele falou, arranjei a impressora essa. Tá bom, compra. Então, agora chegou a impressora, agora se vira, vai lá e instala. E não tinha manual de instrução, ele foi conversa com um amigo, conversa com outro, pagou um almoço para um amigo vir aqui para ajudar ele a configurar a impressora. E, bem, a gente usa, ele usa, né? Eu só faço, eu só peço, eu só solicito para ele. Mas é uma coisa que, se aqui no consultório, um dia eu tiver que ligar a impressora, não sei, nunca olhei a painel dela, não sei nem onde é o botão de liga e desliga, né? Então, mas é uma necessidade. E ouvindo vocês falarem, né, a questão de custos, essa tecnologia toda, eu estou me remetendo, lembrando a questão da impressora um tempo atrás, né? A impressora, eu digo, de papel. HP, famosa HP, que hoje você compra, era muito caro, depois caiu o preço, e o que ficou caro? Só ficou a tinta. Então, o modelo das nossas impressoras aí de 3D vai para a mesma linha, né? Vai ser só o consumível ali, daqui a pouco, que é o caro, porque o equipamento, o hardware, vai começar a baixar o preço. É uma tendência, né? Pelo menos que eu estou enxergando aqui, né? Acredito que seja isso. E para esse tipo de aplicação, igual no seu caso, que eu vou fazer um trabalho urgente aqui, uma coisa esporádica, o melhor, as impressoras de entrada atendem isso daí de uma forma fantástica. Você tem um custo baixo, um pouco trabalho, pensando em pouca demanda, assim, você consegue... o melhor cenário é você trabalhar com elas, até porque, pensando em aquisição de conhecimento do processo, o melhor cenário é você ter uma impressora de baixo custo, na qual você pode testar, imprimir, vou ver como é que funciona, você pode errar, porque se você estragar um Teflon de R$100, você compra outro Teflon de R$100 e troca. Agora, se você compra um Teflon de R$2.000, você fica com dó até de imprimir num Teflon de R$2.000 e ele estragar. Então, você não vai testar um tipo de suporte que você nunca pôs, um jeito de imprimir, uma peça diferente, tudo aquilo você vai ficar muito cheio de dedos ali para imprimir, né? Então, é o melhor cenário. E com a impressora aqui, chegou um momento que a gente teve que comprar resina, né? Porque chegou uma hora a resina acaba, né? Não sei por que acaba as resinas. A gente vai fazendo, chega uma hora ela acaba. A gente precisou comprar resina e
compra qual, Maurício? Eu falei, não sei. Olha na internet, pesquisa, compra o que você achar melhor. Eu estou vendo aqui, o preço bom é esse, né? Foi por preço. Eu não entendo nada. Será que esse é o melhor caminho? E aí eu estava olhando, daí o portfólio da AstroScience, né? O portfólio da Horus. Poxa, tem resina para estudo, resina para estampagem de alinhadores. Tá? Eu falei, mas para que tudo isso, né? Então, me chamou bastante atenção isso, né? Eu tenho que ter uma resina, principalmente quem está trabalhando no in-house, tem que ter uma resina que tenha uma estabilidade, uma característica específica nesse modelo para não deformar, né? Então, qual o risco que se eu pegar uma resina de má qualidade para eu fazer um modelo de trabalho, né? Existe algo, o risco é não adaptar, é deformar, é quebrar o modelo. Quais são os riscos que a gente encontra? Então, Maurício, essa questão de risco é delicado, né? Por quê? Se a gente for pensar assim, a princípio, para poder fazer um modelo, eu posso utilizar qualquer uma das resinas. Então, desde uma resina de entrada, que a gente chama de resina de modelo, propriamente dita, até uma resina biocompatível, por exemplo, para guia cirúrgica, porque todas elas vão fazer o modelo, né? Agora, é o que você comentou, aí tem o custo da resina. Evidentemente que para aplicação, por exemplo, de uma guia cirúrgica, ela é uma resina especial, biocompatível, tem que ter uma resistência, né? Porque eu vou colocar ali as anilhas, né? Onde eu vou prender ou passar a broca. Então, ela tem que ter uma precisão muito grande, ela tem que ter uma resistência muito grande, muitas vezes a questão da transparência também, e principalmente a biocompatibilidade, porque ela vai estar em contato ali com o tecido vivo. Bom, ou seja, onde que eu quero chegar? Para poder fazer o modelo, a princípio, qualquer uma delas vai fazer. Agora, eu tenho que ficar sempre atento à peculiaridade da minha demanda. Então, se eu vou fazer vou dar um exemplo, se eu vou fazer uma guia cirúrgica, então, nesse caso, não tem por onde correr. Eu não vou usar uma resina de modelo que não seja biocompatível, porque eu vou colocar a vida do meu paciente em risco. Então, eu realmente tenho que comprar uma resina específica para a guia cirúrgica. Muito bem. A mesma coisa, se eu for, por exemplo, se eu tiver uma demanda de um paciente que precisa, por exemplo, de uma placa de bruxismo, uma placa splint, não tem jeito, eu não vou usar uma resina de modelo. Por quê? Porque é uma resina que o paciente vai ficar 12 horas com ela na boca, 8 horas com ela na boca. Então, tem que ser uma resina biocompatível. E não é só isso. Ela tem que ter as características, né, ali de assentar ou segurar a estrutura do paciente. Ela tem que ter, no caso, a peculiaridade de ter uma resistência muito grande, porque quem tem bruxismo tem uma contração mandibular muito forte. Bom, dito isso, ou seja, eu peguei os extremos, né? Para guia cirúrgica, para placa de bruxismo, aí são as resinas específicas. Agora, vamos pegar o que você pontuou. E para fazer um modelo, né? Será que qualquer resina faz? É um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Hoje, a gente tem no mercado resinas muito baratas. Então, está na moda, por exemplo, hoje, pegar resina que o pessoal é muito baratinha, que o pessoal utiliza para fazer modelos, bonequinhos, né? Hoje está muito na moda isso. Só que tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente comprando essas resinas baratas para uso na odontologia. Qual é o risco que eu tenho que ter? Olha, qual que é a aplicação que eu tenho? Vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma resina dessa, que não teve um cuidado, né, na seleção dos materiais, ela pode utilizar materiais muito tóxicos. Lembrando que a resina, a gente põe na impressora, Maurício, a resina líquida. Ela é endurecida, ou seja, ela fabrica a peça durante a impressão. E tem um detalhe, depois que a peça é impressa, ela tem um pós-trabalho, ou seja, eu vou pegar essa peça impressa, eu vou lavar essa resina, eu vou pós-curar para terminar de endurecer, e a partir daí eu vou utilizar. Agora, se eu estou num laboratório, se eu vou utilizar essa arcada que eu imprimi para poder fazer um aparelho, dependendo, eu vou colocar o aparelho em contato com a resina. E aí tem o que nós chamamos de efeito de contaminação. Se eu não tiver uma resina de boa qualidade e não fizer uma boa lavagem, o que eu vou ter? Monômero livre, eu vou ter oligômero livre. Esse monômero, esse oligômero, ele vai entrar em contato, vamos supor que eu utilizei para poder fazer um aparelho ortodôntico. Ele vai entrar em contato com o aparelho ortodôntico. Se você lavar bem esse aparelho ortodôntico, esterilizá-lo corretamente, você não vai ter problema nenhum. Mas se você não fizer isso, aquela resina de má qualidade, que pode ter um monômero tóxico, vai entrar em contato com o seu modelo ortodôntico, com o seu aparelho ortodôntico, e você pode levar isso para o paciente. Então, tem que realmente ter um cuidado muito grande com qual a origem, né, da resina que eu vou colocar. Não é porque é uma resina barata
e eu não vou usar, por exemplo, uma guia cirúrgica ou uma placa Sprint, que eu posso usar qualquer resina. Eu tenho que ficar atento realmente com que tipo de resina eu estou usando. Vamos lá. Problemas. Você pontou os problemas. Ó, eu posso ter problema de contaminação, monômero e oligômero tóxico. Lembrando que só um detalhe importante. As formulações de todas essas resinas, Maurício, a gente diz assim, elas são muito parecidas com as resinas compostas utilizadas em restaurações. Tem um monômero acrílico, tem um oligômero acrílico, tem um fotoiniciador e tem alguns aditivos. Só que, vou dar um exemplo, monômeros acrílicos e oligômeros acrílicos, a gama é muito grande. Vou te dar um exemplo. Uma vez nós vimos um concorrente utilizando monômeros e oligômeros utilizados na fabricação de manequins, né? Esses manequins de roupa. Só que eram materiais, monômeros e oligômeros extremamente tóxicos. E o pessoal estava utilizando isso para fazer, por exemplo, resinas para uso odontológico. É um risco muito grande. Então, vamos lá. Temos que tomar esse cuidado. Então, hoje, mesmo nas resinas nossas, por exemplo, que não são biocompatíveis, que não têm a necessidade de serem biocompatíveis porque não vão diretamente na boca, mas que vão ser utilizados, por exemplo, para um modelo de trabalho ou para o modelo, por exemplo, de documentação ortodôntica, a gente sempre tem um cuidado de utilizar monômeros e oligômeros que não sejam tóxicos. Bom, isso é um ponto, toxicidade. Agora, vamos pegar o problema, como você pontuou. Se a resina não for de boa qualidade, ela pode ter uma expansão ou uma contração muito grande. Isso vai implicar o quê? Vai implicar no dimensional do meu modelo. E dependendo do que eu estiver utilizando, isso vai impactar na minha peça final. Então, a dimensão ela pode ser comprometida, né? A precisão pode ser comprometida, a toxicidade pode ser comprometida. E tem outros fatores. Né? Se o Bruno quiser fazer um comentário de alguns outros pontos que ele achar pertinente. Sim, você também tem, pensando, por exemplo, modelos de trabalho para alinhadores, se você for avaliar qual que é o processo, pós-processo do alinhador, você vai levar isso para fazer o vacuum-form, e esse processo eleva a temperatura da placa a uma determinada temperatura, essa placa é aderida no modelo e você vai fazer o destacamento dele depois. Se a resina não for muito bem reativa à temperatura, você vai acabar tendo a quebra do modelo na remoção, e dependendo da aplicação isso pode ser prejudicial, porque tem clientes que às vezes optam por enviar os modelos, por exemplo, ou reaproveitar um modelo, por caso de uma placa que quebrou na boca do paciente, vou reimprimir, para não ter que reimprimir a placa, ele vai lá e só faz a plastificação novamente e manda. Então, se o modelo quebra no processo de plastificação, eu não tenho a possibilidade de fazer de novo, eu tenho que reimprimir esse modelo novamente. Outra coisa, se durante o aquecimento da placa o meu modelo ele amolecer por conta do aumento de temperatura, a minha arcada pode fechar. E aí, na hora que a placa descer, o meu dimensional, o arco da minha arcada mudou. Se ele mudou, eu não consigo encaixar mais. Então, isso é uma coisa completamente aleatória, porque vai depender da temperatura externa da sala, da temperatura de aquecimento da placa. Então, cada modelo, do tamanho do modelo, cada modelo vai deformar de uma forma diferente. Então, você vai ter placas que funcionam, placas que não funcionam. Então, esse é um outro ponto. A própria reação em algumas resinas podem aderir mais à placa de PET na hora de fazer o processo. Ela pode um pouco que ela gruda na placa. Então, esse tipo de adesão significa que houve uma reação entre as duas partes ali. Isso significa que você pode estar transferindo, como o Adriano comentou, você pode estar transferindo subprodutos ali para a placa. E se isso não for bem removido no processo de finalização, você está levando isso para a boca do paciente. E aí isso pode causar uma contaminação, ou uma irritação, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o problema das resinas aí de baixo custo, não necessariamente pelo custo em si, mas pela forma com que ela é fabricada, porque você pode ter uma resina de baixo custo de boa qualidade. Depende de como a resina foi desenvolvida e qual foi a forma com que ela foi fabricada. Mas esses são os riscos que você vai acabar tendo na hora que você chega nas características de cada formulação. Mas por que eu tenho uma resina de modelo de estudo e uma resina de modelo de trabalho, por exemplo? Por que eu não tenho a mesma resina para as duas coisas? Como o Adriano comentou, você pode pegar de trabalho e imprimir de estudo, não tem problema nenhum.
O contrário é que talvez não funcione, porque no modelo de trabalho, como eu te falei, você precisa de uma resistência maior, você precisa de um suporte à temperatura maior. Para o trabalho do aparelho ortodôntico, por exemplo, quando você vai colocar o aparelho e fazer o trabalho sobre o modelo, você precisa isolar aquela região. Então, se você não isolar, o aparelho acaba grudando no modelo. E esse isolante, dependendo da resina, ele pode reagir com a resina e você não consegue usar o isolante. Então, essa é uma característica específica do modelo de trabalho. Ela não é uma característica do modelo de estudo. Então, você tem que levar isso em conta também na hora de comprar a resina para qual aplicação você está fazendo. Senão, você não vai nunca conseguir ter o resultado, às vezes, ali que é o seu objetivo. Então, por isso que existe uma gama muito grande de resinas e uma variedade de formas de você utilizar elas aí gigantesca. Sim, legal. Vocês desenvolveram recentemente uma resina biocompatível, né, com o intuito de trabalhar tanto placa de mordida como guia cirúrgico, né? E aí, da onde que vem esse? Vamos desenvolver, bate a cabeça ali, vamos desenvolver, vocês vão testando, como que é? Onde que vem a criação? Entendendo, estudando as moléculas, entendendo que existe fórmula, eu não sei se existe isso, né? De você compra uma fórmula pronta no mercado e vou aplicar isso. Da onde que vem essa criação? Amanhã vocês vão desenvolver uma resina diferente, uma específica necessidade. Como que vocês vão? É acerto e erro? Põe experiência, não é empírico, né? Mas você põe, botando o conhecimento de vocês, uma molécula, outra, vai tirando e testando? É assim o processo de criação? Então, Maurício, depende muito da finalidade, mas assim, hoje essa questão, vou comprar uma fórmula pronta, é mais complexa, a gente não consegue comprar uma fórmula pronta. Por quê? Porque quem já desenvolveu as suas formulações, eles guardam 7 chaves, né? Então, hoje, o que nós fazemos? Nós temos um pipeline, nós temos um roadmap de resinas baseada, por exemplo, na demanda do mercado. Então, dependendo do que o mercado está pedindo, a gente vai atrás daquela especificidade. Vou dar um exemplo, como você comentou. Nós lançamos as biocompatíveis. A primeira foi a de guia cirúrgica. Então, como é que é feito o processo de desenvolvimento? A partir da finalidade. Bom, se eu quero desenvolver uma guia cirúrgica, o que a gente faz? A gente faz um levantamento das características que ela tem que ter, né? Então, olha, ela tem que ser primeiro biocompatível. Então, a partir daí, eu já elimino uma grande quantidade de monômeros e oligômeros, porque muitos não são biocompatíveis, né? Ok, biocompatibilidade, perfeito. Outra questão, ela tem que ter resistência. Por quê? Porque muitas vezes, no caso da guia cirúrgica, eu vou colocar brocas específicas nas posições, né, onde o cirurgião vai ali fazer o assentamento da peça. Então, ela é colocada anilhas, essas anilhas são colocadas sob pressão. Se eu tiver uma composição frágil, ele vai romper, né? Aí é um problema. Então, eu tenho que ter resistência. Ok. Outro ponto. No caso da guia cirúrgica, eu preciso visualizar, né, a estrutura que está anterior ali à boca, os dentes. Então, ela tem que ter transparência. Resumindo, como que é feito o processo de desenvolvimento no nosso caso? A gente vai fazer um levantamento de todas as características que aquele material tem que ter. Resistência, transparência, biocompatibilidade. A partir daí, a gente vai compor a formulação. Então, eu vou buscar, né, evidentemente, a gente tem um know-how para isso, a gente vai nos nossos fornecedores, aquelas moléculas, os monômeros, os oligômeros, que compõem essas características, né? Isso num primeiro momento. Só que o que a gente percebe? Uma coisa é a molécula sozinha, né, o monômero sozinho. Quando você põe ele em contato com outro, é assim, a gente costuma dizer o seguinte, eu gosto muito, eu lembro quando eu dava aula de química lá em São Paulo, né? A gente dizia o seguinte, um material sozinho, ele se comporta de um jeito. Quando você pega e junta ele com outro material, o resultado é completamente diferente. Vou dar um exemplo, né, que o pessoal costuma utilizar na química. Se eu pegar o sódio, né, o sódio, metal sódio, que é o metal alcalino, ele sozinho é um dos materiais mais reativos que existem. Ele é tão reativo que se você pegar o sódio e jogar ele na água, ele não só pega fogo, como ele explode, porque é uma reação violenta, onde ele retira a hidroxila da água, o hidrogênio forma gás hidrogênio, que é combustível, e pela reação exotérmica, o hidrogênio entra em combustão. Ou seja, sódio sozinho com água é explosivo. Vou pegar outro exemplo, o cloro. O material cloro sozinho é outro material que sozinho, o gás cloro,
é um dos gases mais tóxicos que existem, né? Ele é extremamente corrosivo. Só que olha que interessante, 2 materiais sozinhos tóxicos, explosivos, violentos. Quando eu junto os dois, sódio com cloro, eu formo o quê? Cloreto de sódio, sal de cozinha, que é juntos, né, os dois combinados, eles são dos elementos mais importantes que a gente tem, porque o nosso organismo precisa do sódio, precisa do cloro, mas daquela forma combinada, né? Ou seja, resumindo a história, os materiais sozinhos, eles têm um comportamento. Quando você põe em contato, eles se transformam. E essa transformação não é cartesiana, nem sempre comporta do mesmo jeito. Então, aí tem uma parte empírica, Maurício, né? Que é assim, olha, a gente vai combinar os materiais, só que nem sempre o resultado é exatamente como a gente quer. Então, existe aí um grau, né, de incerteza, de testes, de ensaios, para poder adequar a composição para aquela finalidade. E muitas vezes, assim, olha, a gente acerta na transparência, acerta no dimensional, só que o componente, por exemplo, não fica biocompatível. Às vezes é muito biocompatível, se acerta, por exemplo, no dimensional, só que ele fica opaco, não fica transparente. Então, existe um lado empírico aí que sempre vai existir. Ele faz parte do processo. E às vezes a gente chega no ponto também de não conseguir, no final de tudo, isso tudo tem que imprimir. Então, ainda tem essa característica. Às vezes o material pode até se juntar muito bem, mas ele não imprime. Ou se ele imprime, por exemplo, um parâmetro que a gente sempre considera também é se o tempo de impressão está dentro de uma faixa que a gente considera aceitável para aquela linha de produto. Então, não adianta eu ter a melhor resina de modelo do mundo e ela imprime com 12 segundos de camada, sendo que as resinas comerciais são na faixa de 3 segundos de camada. Então, você está muito fora do que é usual para aquilo ali. Então, isso também é um parâmetro de corte. Às vezes você chega numa resina com uma ótima característica, mas o parâmetro de impressão dela também não atinge o grau que a gente precisa, então você acaba precisando fazer algumas alterações. Nossa, pessoal, adorei a aula, viu? Interessantíssimo. É bom a gente sair desse nosso mundo, Muita coisa, né? dente. Mas uma das coisas também que mais a gente ouviu, né, nos corredores, nos estandes, em todo lugar lá no AAO, é a questão a impressão direta dos alinhadores, né, de você ter uma resina. Eu tenho minha visão disso, eu vou falar depois, mas eu queria a visão de vocês, né? Vocês estão do outro lado, vocês sabem a produção, né? Será que eu chegar lá, pessoal, será que vocês fabricam uma resina dessa? Como que é esse processo, né? E o que vocês sentiram, o que vocês viram no congresso também a respeito disso? Então, Maurício, eu vou falar por mim, o Brunão acho que pode dar o parecer dele, mas assim, com certeza é o futuro, Maurício. Eu acho que hoje, qual que é o processo nosso? Hoje o processo tradicional da impressão para fazer os alinhadores é assim, a gente imprime a arcada dentária, né? E faz a termoformação. Você pega aquela placa, põe a placa ali do PET, né, o poliuretano, o outro material, faz a termoformação e a partir daí você tem a placa. Esse é o processo tradicional. Maravilha. O que está surgindo agora, a gente viu lá no AAO, né? Algumas empresas já utilizando a resina para imprimir diretamente o alinhador. É possível? Perfeitamente possível. Por quê? Porque qualquer peça hoje pode ser impressa, pode ser fabricada pela impressão. Então, é possível fazer o alinhador? Sem dúvida alguma. A leitura que eu fiz lá, eu acho que o pessoal está lançando comercialmente muito cedo esse produto. Por quê? A gente viu, conversamos com algumas pessoas e realmente assim, o feedback que eu tive, pelo menos lá da feira, não sei a sua percepção, é que o material ele não entrega exatamente aquilo que eles estão vendendo. Ainda são muito frágeis. Vou dar um exemplo. Tive a oportunidade de pegar algumas peças na mão, algumas eles pegam até, põem na água, né? Aí a peça desforma, depois ela forma novamente, ela volta ao estado normal, né? Assim como o níquel titânio, né? Dos fios. Só que tem um detalhe, ela fica quebradiça. Então, lembrando que o alinhador ele tem que ficar ali pelo menos 15 dias, né, na pessoa. Então, o que eu pude perceber é que existe uma fragilidade ainda no material, né? Isso é um lado da moeda. Outro lado da moeda, sim, são as características realmente que o material precisa ter. Por quê? Hoje, a gente tem os placos, como o PETG, a placa de poliuretano, todas as placas, elas têm características muito peculiares. Eu acho que os materiais que estão sendo entregues hoje para impressão, eles não têm exatamente as mesmas características, pelo que eu pude perceber, apesar de que muitos vendem que têm.
Então, o que eu acredito? Tanto que nós vamos entrar, a gente está entrando no desenvolvimento, a gente pretende ter esse material, ou seja, imprimir diretamente os alinhadores. Mas eu acho que o momento que a gente está, ele ainda é mais marketing do que um produto propriamente dito, né? Vamos se chegar. Acho que a médio e longo prazo, isso vai ser uma realidade. Mas o que eu pude perceber, pelo menos na minha leitura, isso é muito pessoal, né? Eu acho que ainda está muito cedo. Eu acho que o que a gente viu lá é muito mais um trabalho de marketing, e quem vende isso hoje está vendendo muito marketing, né? Mas que no final da história, né, eles não vão fazer isso no dia a dia, né? Por quê? Porque, olha só, a placa ela tem que ser um material biocompatível. Outra coisa, para você imprimir, para ele não deformar, você tem que ter um grande número de suportes. A remoção desses suportes não é simples. Hoje, se a gente for pegar em termos de custo, né, o custo do modelo hoje, que não precisa ser biocompatível para poder fazer a termoformagem, ele é barato. E a placa em si também, hoje, o custo não é alto. Então, se você somar o custo dos dois, ainda é um custo baixo. Se você vai imprimir direto o alinhador, você está falando de uma resina biocompatível, que tem que ser anvisada, né, que tem que ter lá o selo da FDA. Então, assim, é muito mais complexa. Então, eu acho que tem muitas complexidades e eu acho que ainda está muito cedo. Mas virá a ser uma realidade. Acho que isso é fato. Não sei a sua percepção, a percepção do Bruno, né? Mas é um caminho. Eu acredito que acho possível, assim, acho bastante que é algo sim, que vai entrar futuramente para o desenvolvimento, sim, comercialmente falando, né? Eu tenho algumas ressalvas com relação à escalabilidade. Eu não sei se essa resina em específico vai substituir o processo de manufatura, de fabricação do alinhador e plastificação. Eu acho que ela pode entrar para pequenas e, no máximo, talvez até médias produções. Grandes produções, por exemplo, a Angel-Aligner, Invisalign, por exemplo, eu não acredito que elas utilizariam esse processo, mesmo talvez no futuro. Por quê? Apesar de você diminuir processos posteriores ali, né, você eliminaria a parte de recorte, você eliminaria a parte de classificação. Só que você está acrescentando a parte de remoção de suportes e pós-acabamento. Então, em termos de pós-processo, você não tem muita diferença entre um e outro. No final das contas, a gente está tendo a mesma estrutura, assim, a gente vai ter o mesmo desprendimento de tempo de processo. Só que o que eu estou perdendo de tempo aqui? O meu tempo de impressão vai no mínimo dobrar, porque esses modelos, para serem impressos diretamente na placa de alinhador ali, ele precisa de suporte. E o suporte, no mínimo, eu preciso de 5 a 7 milímetros de altura, de 5 milímetros em média, se o modelo não for inclinado. Se ele for inclinado, a gente está falando de triplicar, às vezes multiplicar por 4 esse tempo de impressão. Para uma empresa que trabalha com, hoje, impressão de 30 minutos a 40 minutos, 50 alinhadores numa máquina grande, ela não vai fazer o processo dela passar a ser de 2 horas de impressão do alinhador final, porque ela não gasta isso para finalizar o processo depois. Outro ponto, mitigar falha. A placa em si só, a placa PET, ela é, como o Adriano falou, baixo custo. O modelo final é de baixo custo. Você junta 2 processos de baixo custo e tem a sua placa final. Você imprimir diretamente o alinhador tem um custo muito mais alto. Então, um alinhador impresso errado é um prejuízo muito grande naquele processo. Hoje em dia, a gente está falando de uma resina de R$500, R$500, 200 ml, 350 ml, se eu não estou enganado. Então, é um custo altíssimo para você ter uma perca de resina, enquanto que a resina de um modelo é $70. A gente está falando de R$200, R$250 no mercado nacional, você conseguiria ter isso para produtividade. Então, a diferença de custo é muito grande e também a questão de erros, como eu comentei. Se você pensar imagina que por algum motivo você tem um erro de lote numa resina, um erro de calibração da impressora durante o processo de impressão do modelo. O seu modelo pode, talvez, ter uma leve variação de dimensional, ou ele pode ter, talvez, uma leve fragilidade, ele ficou um pouquinho mais mole. Só que você vai plastificar em cima dele, aquele modelo ali quebrou, mas sua plastificação deu certo e a sua placa final funcionou, normalmente. Se isso acontece na outra resina, na resina que é o alinhador direto, você só vai perceber isso na hora que chegar na boca do paciente, ele pôr a placa e a placa quebrar na boca dele.
Então, você está levando um erro para o processo que depois você não tem como mitigar. E a placa de PET não corre esse risco hoje. Ela já é muito tarimbada no mercado, ela já está há muito tempo estável e sendo utilizada para esse tipo de erro acontecer. Você não vai ter esse tipo de problema. Você pode ter outros tipos mais complexos, mas você não vai ter esse tipo de problema. Então, é por isso que eu vejo que, para grandes produções, eu acho muito difícil dela substituir o processo atual. Mas, para quem faz uma produção pequena, média produção, acredito que ela realmente vai estar substituindo, sim. Legal, eu penso muito parecido aí com vocês, né? Eu entendo, ao meu ver, futuro, acho que quando a gente começa a ouvir o pessoal conversar, falar, eu vejo, imagina a possibilidade de eu fazer espessuras diferentes, né? E a primeira percepção que eu tive, né, quando eu ouvi falar disso há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, eu ouvi falar em impressão direta, mais do que 2 anos eu ouço isso, vai baixar o custo, né? Porque você vai diminuir o processo. Mas o modelo que a gente chegou hoje, é como o Bruno falou, né? O custo não vai para um pedaço lá manual, acabamento manual. Ainda eu acho que tem muita coisa para acontecer. Mas, como vocês falaram, eu gostei de saber o negócio, Adriano. Você comentou aí que você vai olhar, vai pesquisar, vai tentar fazer. Então, eu já fico feliz de saber que já tá olhando para isso, né? É muito Sim. legal. A gente tem que estar muito aberto, sempre inovação, tecnologia tem que estar muito aberto, porque muita coisa pode mudar, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Perfeito. Algum comentário para a gente encerrar? Thalita, alguma pergunta? Ou vocês querem fazer algum comentário pontual sobre resinas? Falou que aula, né? Não faz parte do meu dia a dia, mas que aula foi hoje. Obrigada, viu, pessoal? Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Se quiser fazerem pergunta aí, pessoal, pode mandar aí no chat que a gente responde. Mas dá para a gente ficar aqui várias horas conversando sobre isso, porque é um aprendizado, né? Para a gente que não está nesse meio, né? Não tem a visão como um todo, é muito legal isso, né? E eu vejo que é algo que muitas pessoas compram lá, não entendem como chegou naquilo ali e qual a diferença de um produto com qualidade e outro não. Eu não sei se é lenda urbana. Outro dia entrei num consultório de um colega e tinha uma resina muito fedorenta, né? Eu estava imprimindo com uma resina fedorenta. Então, o meu colega falou, isso daí é resina de baixa qualidade. É lenda urbana ou é isso mesmo? Resina que fede muito, ela tem baixa qualidade. Não, essa questão é lenda, viu, Cássio? Por Essa é a quê? lenda, o cheiro não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. Tem alguns fabricantes, inclusive norte-americanos e alemães, que eles utilizam. Existe um material chamado isobornil, né? É uma resina acrílica, é um monômero acrílico. E assim, ele é um material biocompatível de excelente qualidade, muito bom, inclusive, e muito utilizado na odontologia. Só que em muitos materiais odontológicos ele é utilizado numa quantidade muito pequena, porque ele tem algumas peculiaridades químicas, né? Não vou tratar aqui porque não é o caso, mas muito interessantes. Só que ele fede muito, cara, fede muito. Então, assim, é um material bom, é um material de boa qualidade, só que ele tem essa peculiaridade de um odor característico muito forte, tá? Então, assim como o isobornil, outros materiais acrílicos, outros monômeros oligômeros, também têm, né, odores muito fortes. Ou seja, resumindo, não necessariamente por ter um odor forte significa que é de má qualidade, né? Então, assim, e outra coisa, também não significa que ter um odor muito bom, né, significa que o produto é de boa qualidade, que é de boa qualidade. A gente tem monômeros acrílicos, por exemplo, que não tem odor algum, só que são terríveis, são péssimos de uso, péssimos de qualidade, não agregam resistência, não agregam nenhuma característica. São produtos realmente baratos para uso em larga escala, né, de outros materiais. Então, o odor, bom ou ruim, não é realmente um indício de qualidade no material. Nesse aspecto, a resina não se compara ao perfume. É verdade. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Ana Jung. Qual a melhor maneira de estreitar os alinhadores para serem entregues ao paciente e eliminar qualquer tipo de resíduo de monômeros e oligômeros?
Qual a melhor maneira de limpar os alinhadores, né? A limpeza dos alinhadores ela é feita após a impressão com álcool isopropílico, né? Ou pode ser usado também o etanol, o etílico, desculpa, que no caso é o álcool, desde que ele seja acima de 90%, a gente recomenda, mas de uma lavagem bem feita, de um álcool, a gente às vezes recomenda, se a pessoa utilizar 2 câmeras de lavagem, uma ultrassônica ou que seja por homogeneização, como algumas no mercado, mas que seja feita uma lavagem com álcool um pouco mais usado e posteriormente um álcool limpo, não usar somente álcool usado, senão ele pode deixar resíduo no alinhador, de 2 a 3 minutos, mas isso nas nossas resinas, isso é um parâmetro que o fabricante da resina vai te orientar, porque pode ter alterações entre um fabricante e outro, esse tempo de lavagem. E ele também não pode ser muito extrapolado em relação, não adianta pensar assim, então eu vou deixar 50 minutos no álcool que ela vai estar com a melhor limpeza possível. Não é assim que funciona, e você deixar esse excesso de tempo no álcool, você pode fragilizar a peça. Então, o ideal é respeitar realmente o tempo indicado pelo fabricante. Depois disso, você deixa ela secar bem, ou seca com ar comprimido, e faz uma pós-cura com o tempo também recomendado pelo fabricante, que o próprio processo de pós-cura em câmara UV, ele também auxilia além da solidificação final da peça, de atingir as características finais da peça, a câmara UV, ela também faz o processo ali de esterilização. Então, esse processo de limpeza sendo bem feito e o processo de pós-cura adequado, os alinhadores não vão ter problemas aí de monômero residual nem nada. Você comentou, né, sobre a limpeza do modelo, não do alinhador, né? Isso. O do alinhador não pode se botar o plástico no álcool, já é diferente, né? Sim, exatamente. Plástico no álcool não daria problema. Normalmente a limpeza do alinhador, até o ponto em que a gente assim que eu saiba, ela é feita com água e sabão. Ela pode ser feita com água e sabão para uso final também. Mas eu não sei se ela passa realmente por algum outro processo de esterilização antes de chegar no cliente final, assim. Tem várias maneiras, né? Tem empresa que passa no UV, tem empresa que passa no ultrassom, tem várias maneiras de fazer essa limpeza final, né? Então, mas o foco principal é trabalhar nesse modelo, como você falou, né? De limpar, né? Limpar o modelo para depois fazer a plastificação do alinhador. Isso. Bem, muito bom, né? Boa aula. A aula já passou até do horário, mas muito bom bate-papo com vocês. Dá para a gente ficar horas e horas falando. Falar outro dia, pegar um outro assunto, por exemplo, só impressora, vamos falar só de impressora. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos os colegas, agradeço a presença aí do Bruno e do Adriano. Thalita também acompanhando a gente. Então, agradeço a todos. Muito bom. Muito obrigado. A gente que agradece o convite, viu, Casa? Você, a Thalita, o pessoal. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.